diferença de reza para oração, ou de rezar e orar. Rezar ou reza vem do latim, etimologicamente falando, a raiz do significado dessa palavra. E quer dizer recitar, já que vem do latim recito. Recitar significa repetir, significa ler, significa você recitar. Como, por exemplo, existem os recitais de poesias, você está recitando uma obra dado a proclamar, ou, melhor dizendo, a recitar algo de outrem, dito por outro. Já a oração, ela vem do latim também, oro, e quer dizer dito, fala. Inclusive, ela dá origem à palavra oral. Oral vem de oração, vem de oro. Então veja, rezar é recitar, orar é dizer, falar. Aí já percebemos a diferença e que nós cristãos devemos de fato o quê? Falar, orar, em vez de recitar algo dos outros. Porque Jesus, em São Mateus 6, o versículo 6 ao 8, fala exatamente disso, que não é para nós repetir, não é para nós se valer de vãs repetições, que nada serve, mas sim orar. Os gentios é que fazem essas repetições, faziam no seu tempo, e os gentios podem ser considerados simbolicamente aqueles que não conheceram a luz verdadeira do Evangelho. Aí muitos vão dizer, mas Jesus citou o Pai Nosso. O Pai Nosso, quando é recitado ou é repetido, lido, está sendo feita uma reza. Mas ali é uma exceção à regra, porque Jesus, se você perceber em São Lucas, capítulo 11, na oração dominical, ele vai falar, vai deixar narrado, que os discípulos pediram para o Senhor Jesus como deveria orar. Eles eram neófitos, iniciantes, não sabiam por onde começar. Essa, entre aspas, reza é para iniciantes. Quando o apóstolo Paulo vai falar isso, eu era menino, fazia coisa de menino. Quando eu era, melhor dizendo, adulto, eu faço coisa de adulto. Quando eu sou adulto, eu faço coisa de adulto. Ou seja, quando há exatamente o amadurecimento, se muda. Isso é para os iniciantes, que não sabe, se não sabe orar, não sabe como convém pedir ao Senhor, então se vale pela oração do Pai Nosso. Do contrário, se já tem uma melhor desenvoltura espiritualmente falando, é pela oração. Oração que sai de dentro para fora, que é do coração. Oração como Jesus fez. Pai, peço que os livre do mal, a última oração, que não tire desse mundo. Não foi uma vã repetição. Por que Jesus não utilizou o Pai Nosso nessa última oração dele? E foi uma coisa mais espontânea e de exatamente conversa com o próprio Pai. Então, lembramos isso. Oração, ela fala, conversa com Deus, intimidade com Deus. Reza é repetição, é algo vazio. Imagina você, quando estudou ou quando ia para a escola, tinha aquele aluno que, de vez de, quando ia apresentar o seu trabalho, que falar em breves palavras, alguma coisa, em pouco tempo alguma coisa, ele acabava abaixando a cabeça e ficando lendo assim, né? E aquilo é monótono, aquilo é chato, não é? Imagina você que já tem até um maior conhecimento do Evangelho, mas tem preguiça, ou repete que de fato acha que aquilo ali é o certo. Ah não, ficar de cabeça baixa. Será que não é monótono também para Deus?
recitar. Então essas orações, na realidade são rezas, não são aceitas por Deus. Aí nós temos da Igreja Católica outras rezas que não tem nem respaldo bíblico. Jesus deixou uma, entre aspas, reza para os que eram neófitos na fé, iniciantes, porque eles não sabiam orar, só o Pai Nosso. Não deixou Ave Maria, não deixou Cristo, Pai Cristo. Existe um monte de orações, de rezas. Inclusive, quando você vai confessar isso, vários católicos já me contaram, porque eu não fui católico praticante, apesar de ter sido batizado na católica. Por exemplo, eu confessar com o padre dizia, olha, para você ser perdoado, você vai ter que rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, contando pelo Rosário, enfim. É toda uma sistemática, uma ritualística, litúrgica do paganismo, dos próprios que foram considerados por Jesus gentios e tal. Não tem respaldo bíblico. Ah, mas eles são ignorantes na fé. Mas, é claro, Deus pode até considerar alguma coisa, porque Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, não é verdade? Agora, os padres que ensinam errado, que foram instruídos, que tiveram ensinança, que tiveram formação acadêmica, inclusive em teologia, e pregar uma aberração dessa, esses, duro será o juiz, aquilo que Paulo fala. Não queira ser mestre, porque duro será o juiz, e é de fato, porque estão ensinando os fiéis o caminho errado. Repetições ainda se fosse o Pai Nosso, que foi a recomendação única que Jesus deu. Não, é outras orações fora, a parte da Bíblia, inclusive, pior ainda, né? Enaltecendo a Maria, outros santos, como se estivesse o poder de interceder diante de Deus. Coisa essa que esse poder está conferido tão somente a Jesus, que é o único mediador entre o homem e Deus. Então fique claro o significado aí para você, que oração de reza, o que nós devemos fazer é orar, ter intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor. Você não conversa com o seu amigo? Você não fala, o seu amigo que é bem confiável, né? Você não fala, inclusive, das suas ânsias, você não se abre para Ele, você não divide a sua intimidade com Ele? Por que não com Deus, que é Espírito, e quer que tais adore o Espírito em verdade? Conversa seria exatamente a verdade, o Espírito. Quanto que a repetição, a reza, não tem verdade, é um mecanismo, é o pragmatismo, está programado a fazer aquilo, já está robotizado para fazer aquilo. Não é assim que Deus quer. Deus quer espontaneidade, sinceridade, verdade, Espírito, santidade, e não simplesmente leitura, ô Senhor. Isso não. Claro que já disse que Deus considera, tem misericórdia e perdoa os que estão no tempo da ignorância, os fiéis, mas esses que ensinam errado hão de prestar conta. Então aprendemos aí a diferença entre reza e oração. Nós devemos fazer o quê? Orar. Se nós não conhecemos muito bem, saber melhor como pedir, então vamos fazer a oração do Pai Nosso, somos iniciantes da fé. No entanto, quando tivermos um pouco mais de amadurecimento espiritual, vamos orar ao Senhor, ter mais intimidade, e assim Ele responde: clamas a mim, o profeta Jeremias fala, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. O clamar é mais do que rezar, não é recitar. Recitar, você está repetindo o que o outro falou, como já disse. Clamar é orar, é diálogo, é conversa, é intercessão, é busca, é solicitação. É isso. Ok? Que Deus os abençoe e até a próxima.